Fala galera, beleza? Professor Neno. Antes da gente iniciar a nossa aula, vou pedir para vocês: inscreva-se no canal, dê lá aquele like bem maroto, receba as nossas videoaulas. Fechou? Então vamos lá. Galera, a aula de hoje eu vou falar com vocês sobre conferências ambientais. As principais, tá? Entre elas, alguns protocolos também que são bem importantes para as provas que vocês vão fazer de Enem, vestibulares. Isso cai e cai muito, e na maioria das vezes os alunos erram. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Bom, até a Segunda Guerra Mundial, até meados do século passado, não existia muito preocupação ambiental não. Ia na natureza, retirava os recursos, retirava a matéria-prima e tinha-se a vaga ideia de que a natureza ela conseguiria repor tudo aquilo que a gente precisava. A partir da segunda metade do século passado, a partir da Segunda Guerra Mundial, quando as nações, principalmente mais subdesenvolvidas, começam um intenso processo de industrialização, começa-se a verificar que os recursos naturais eles não são inesgotáveis, eles podem sim acabar. Tá? Isso aconteceu com a diminuição muito grande, por exemplo, do carvão mineral, que foi a base, a fonte de energia mais utilizada na primeira Revolução Industrial, no contexto ali da Inglaterra, da Europa, tudo bem? Então, pessoal, principalmente a partir de meados ali da década de 70, começa-se uma grande onda ambientalista, tá? Para mostrar que assim, os recursos naturais não são inesgotáveis. Em 1972 vai acontecer a primeira conferência ambiental realizada pela ONU, tá? Então esse primeiro encontro aqui, ele foi realizado pela ONU, pela Organização das Nações Unidas. Então assim, mostrava-se uma grande preocupação com a questão do meio ambiente. Fechou, pessoal? Foi criado lá o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, tá? Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Assim, a conferência em si, ela não teve grandes resoluções. Na verdade, nenhum acordo foi firmado. Foi muito mais no contexto de brigas mesmo, Porque os países mais ricos, eles falavam no conceito de desenvolvimento zero. Vamos diminuir a industrialização para evitar aí um caos, de poluição, de utilização maciça dos recursos. Os países mais pobres que estavam recebendo a indústria, estavam num processo de intensa industrialização, eles falaram: opa, esse negócio de desenvolvimento zero de jeito nenhum. Desenvolvimento a qualquer custo, nós vamos nos desenvolver, tá? A gente também vai se industrializar. Beleza, pessoal? Então assim, não teve um grande tratado, teve nenhum acordo firmado nessa primeira conferência realizada pela ONU. 10 anos depois a gente teve a conferência de Nairobi, no Quênia, em 1982, que foi basicamente ali para tratar daquilo que foi, quais as resoluções de Estocolmo, alguma coisa foi feita, o que a gente pode fazer para melhorar. Então basicamente foi para discutir os avanços de Estocolmo, que já eram quase nenhum. Tá? No caso dessa conferência aqui também, retrata-se um momento de crise econômica em muitos países, contexto do final da Guerra Fria, isso também dificultou bastante. Tá? Em 1987, pessoal, foi assinado o Protocolo de Montreal. Isso aqui cai bastante em prova e é legal vocês saberem. O Protocolo de Montreal ele veio. Montreal é uma cidade canadense, onde foi assinado o protocolo. Ele veio para erradicar o uso do CFC, que é o gás de geladeira, que é muito ruim para a camada de ozônio, a chamada camada que protege, o escudo protetor da Terra. Então assim, a ideia era erradicar o uso desse CFC aí. Beleza, pessoal? Bom, em 92 veio a mais importante conferência ambiental já realizada até hoje, a Rio 92 ou Eco 92. Aqui a importância dela foi absurda, realmente foi assim, uma participação maciça dos governos, de políticos, de imprensa, ONGs, muitas ONGs participaram, Então foi uma conferência assim muito
importante mesmo, a mais importante realizada até hoje. Tanto é que ela ficou conhecida como Cúpula da Terra. Tá? E dessa Eco 92, pessoal, nós tivemos uma grande resolução que foi a Agenda 21. A Agenda 21, a ideia dela era o quê? Um plano de ações para alcançar o chamado desenvolvimento sustentável. Então, um plano de ação que deveria ser feito em escala local, muitas vezes proteger a biodiversidade local, né? E em escala global. Então, essas ações locais, né, muitas vezes de desmatamento, queimadas, uso excessivo do solo, isso poderia desencadear um problema global, como por exemplo o aquecimento global, né? A tese aí de que a Terra está se superaquecendo, isso pode provocar mudanças climáticas, aumento do nível dos mares, entre outros fatores. Então assim, a Agenda 21 foi a grande tratativa da Eco 92. Em 1997 foi assinado, perdão, em 1997 foi assinado o Protocolo de Kyoto. Isso aqui cai muito nas provas de vocês. Já ouviram falar do Protocolo de Kyoto, pessoal? Esse protocolo, assinado na cidade de Kyoto, no Japão, cai demais porque ele veio como um grande objeto para reduzir a emissão de poluentes. Esses poluentes que acabam afetando o chamado efeito estufa e contribuindo para o aquecimento global do planeta. Então assim, o Protocolo de Kyoto, ele veio com o objetivo de reduzir em 5,2% a emissão de poluentes até a década de 90. Só que assim, esse protocolo ele não teve adesão das principais potências poluentes da época, principalmente os Estados Unidos. Qual que era a ideia do protocolo? Então, reduzir em 5,2% a emissão de poluentes entre os anos de 2008 a 2012, seria a primeira fase. E nessa primeira fase entrariam aqueles países que começaram a poluir antes. Por exemplo, a Inglaterra, berço da Revolução Industrial, ela tem uma cota de poluição muito maior no contexto geral pelos anos que ela poluiu do que provavelmente a China, que é a maior poluidora atualmente, é quem mais polui atualmente. Só que a China começou a poluir principalmente ali a partir do fim da era do Mao Tse Tung, em 1976. Então, quando começa o processo industrial deles, mais de 200 anos depois da Inglaterra. Então, assim, países como Estados Unidos não aceitaram, porque essa lógica não era correta. Mesmo assim, o Protocolo de Kyoto veio como um tratado muito importante para combater o chamado aquecimento global. Tá? E aí a gente tem, em Joanesburgo, em 2002, Joanesburgo na África do Sul, essa conferência aqui ela ficou conhecida como Rio mais 10, ou seja, 10 anos depois da Eco 92, então dando mais uma conotação de muita importância à Eco 92, tá? Então ela veio basicamente para discutir os avanços daquilo que foi tratado na Agenda 21. Legal, pessoal? E a gente finaliza com a última conferência novamente no Rio de Janeiro, em 2012, a chamada Rio mais 20. Importante, a Rio mais 20 também ela é tida como um grande fracasso, porque não teve grandes discussões. É importante a gente ressaltar aqui, pessoal, que a Rio mais 20 ela vem num contexto de uma crise econômica, né? Que começa lá em 2008, a crise econômica imobiliária nos Estados Unidos, que em 2012 vai estar chegando com grande força na Europa. Então assim, contexto de crise econômica não dá certo com conferências ambientais. Discutir questões ambientais em período de crise econômica não vai dar certo. Beleza, pessoal? A Rio mais 20 é uma direta referência também à Eco 92, tá? Porque a ideia também era discutir os avanços da Agenda 21. Então assim, ela é tida como pouco produtiva, um fracasso mesmo, porque ela não teve grandes resoluções. O que se fala muito da Rio mais 20, pessoal, é a chamada economia verde. O que seria isso, professor? Produzir em grande escala, mas minimizando impactos ambientais. Tá? Essa era a ideia. Então, produzir na agricultura, diminuindo, por exemplo, a utilização da água, irrigando de formas diferentes, né? Buscando fontes alternativas de energia, como energia solar, energia eólica, que são menos poluentes. Então, assim, não deixar de produzir, mas minimizar impactos. Beleza, pessoal? Então,
Então, na aula de hoje eu falei com vocês um pouco sobre as principais conferências ambientais e alguns protocolos importantes que caem nas provas de vocês. Fechou? Grande abraço, bom estudo, fiquem com Deus.